Boa noite, queridos. Mais uma quarta-feira, estamos aqui para aprender da palavra de Deus. Quero saber quem está comigo. Já tem uns aqui que já deram boa noite. Vou ler aqui o nome de vocês para o restante ir entrando. Boa noite, Fabiano e Priscila. Boa noite, Luiz. Boa noite, Fábio, minha mãe, irmã Arlete, Gabi, tia Jô, Cida do Pedro. Temos também o irmão José, da Marilene, que eu vi aqui. A Cida, eu acho que é a Cida do Pedro também. Tem o Biel, que está aqui também. E a Alice, eu estou olhando para lá porque eu consigo agora ver o nominho de quem conversa no chat do YouTube. Sério, estamos evoluindo. Boa noite, Júnior. Boa noite, Denise e Micaela. Boa noite, Júlio. Hoje temos Cauã, Ricardo de Negreiros aqui. E glória a Deus. Vamos lá, irmãos. Estamos estudando aí a igreja primitiva, a igreja que deu início ao cristianismo, a igreja mais especificamente apostólica, né? Porque nós estamos vendo o comecinho mesmo ali, o que fica dentro do primeiro século. Então a gente costuma, o certo mais é chamar essa igreja de igreja do período apostólico, né? Porque a igreja primitiva ela vai até o século 3, 4, por aí. Tá? Mas não vamos chegar até lá, a nossa ideia é o comecinho mesmo de Atos dos Apóstolos, para a gente ver esses primeiros passos, assim como foi a atitude desses primeiros irmãos e como foi ali as práticas e o que eles conseguiram já alcançar e como isso depois acaba respingando na nossa própria história, tá? Quero saber se estão me ouvindo bem, me vendo bem. Tem alguém gravando um áudio, não vou conseguir ouvir, tá, irmãos, um áudio aqui no grupo, mas agradeço aí o entusiasmo, a disposição. Me digam se está tudo certo, tudo ok. E a gente já ora para dar andamento aí ao nosso estudo, que tem muita coisa hoje, muita, tá? Já pega um café aí ou alguma coisa e está ótimo, diz o Luiz. Obrigado, Luiz. E segura a onda aí, que o negócio hoje vai ser bênção, amém? Então tá, ótimo som, Denise falou. Vamos lá então, queridos, vamos estar orando, consagrando esse tempo agora ao Senhor, a minha mente, a sua mente e a mente de todos nós. Amém? Senhor Deus, te agradecemos por esse momento, por esse estudo que estamos fazendo, por essa live, Senhor, por termos essa possibilidade hoje. Obrigado, Senhor, por esse recurso, obrigado por cada vida, Senhor, que está aqui presente, Senhor, estudando, se aplicando para conhecer mais da Tua Escritura. Nós abençoamos, Senhor, a vida de cada um, a família de cada um, os afazeres, Senhor, as preocupações, que tudo seja alcançado pela Tua poderosa mão. Nós oramos também por aqueles que vão ver esse vídeo depois, né, como forma de estudo, enfim, que o Senhor possa estar abençoando, tocando eles no momento em que estiverem vendo. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Amém, queridos. Vamos lá então. Eu acho que alguém apertou no botãozinho do gravar sem querer. Ah, é a Cida. Queridos, assim, ó. Nós fomos até o capítulo 2, fizemos uma introdução meio grandinha, né, na quarta passada, e finalizamos o capítulo 2 de Atos dos Apóstolos semana passada, tá? Então já era para eu ter finalizado o 3, mas como eu fiz aquela introdução, demorou um pouquinho, então hoje a gente vai fazer o 3. E aí partir para o assunto de hoje, que são as primeiras perseguições. Ainda estamos no início de uma nova era, coloquei ali, né? Como o primeiro episódio, vamos dizer. Tá? Então vamos ver o capítulo 3 juntos aqui. Depois disso, a gente vai de fato, né, para o nosso assunto de hoje, que são as primeiras perseguições. Queridos, assim, nós finalizamos ali na quarta passada falando sobre a convivência dos irmãos, desses primeiros irmãos, como eles se estabeleceram, né? Falei sobre como nós podemos aplicar aquilo em nossa vida hoje, né? Não de forma integral, mas as partes que podemos aproveitar, né? Enfim, se aplicar na nossa vida. E
Mas vamos tocar um pouco mais nesse assunto ao longo do desenvolver do texto, porque a gente vai vendo alguns pontos, algumas evidências que puxam de novo ali para aquele começo, tá? Mas vamos seguir aqui, Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículo 1 mesmo, tá? Boa noite, Xandi. Deus abençoe, querido. Victor chegou aí também. Alexandre Giovanni de Souza. É isso aí, tem que ter um nome composto, né, gente? Se você não tem um nome composto, alguma coisa está errada. Deixa eu pegar aqui a minha Bíblia, porque, como eu falei para vocês, essa parte da minha Bíblia está rasgada. Então, nós vamos, nesse momento, para a Bíblia no celular, a Almeida Revista e Atualizada. Tá? Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículo 1, diz assim: Pedro e João subiam ao templo para a oração da hora nona. Era levado, tudo isso é importante, vou entrar com vocês depois. Era levado um homem coxo de nascença, o qual punham diariamente à porta do templo chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Vendo ele a Pedro e João, que iam entrar no templo, implorava que lhe dessem uma esmola. Pedro, fitando-o, juntamente com João, disse: olha para nós. Ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse: Não possuo nem prata, nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, anda. E tomando pela mão direita, o levantou imediatamente, os seus pés e tornozelos se firmaram. De um salto se pôs em pé, passou a andar e entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. Vou parar por aí, tá? Assim, a gente já tem um monte de informação aqui. E é bem rico isso, e a gente vai percebendo quando começa a estudar. Ô, Cauã, está meio frio esse bagulho aí, vamos diminuir. Quando a gente começa a estudar, a gente vai vendo alguns pontos assim. Não quero te dar trabalho, se não for ruim, deixa. Alguns pontos que, tipo assim, fazem toda a diferença. Fala que na hora nona eles foram para o templo orar. Nós estamos falando de 3 horas da tarde, eles irem para o templo. O que é o templo, irmãos? É o templo de Salomão reconstruído por Herodes. Um lugar de vida religiosa do judaísmo. Então, a gente vai percebendo que, apesar de partir o pão de casa em casa, eles ainda iam para o templo. Então, 3 horas da tarde, foram lá orar, encontraram esse coxo de nascença. Então, a gente já vai percebendo realmente que a vida deles estava dedicada a isso. Nós vamos ver em outros pontos que a igreja permanecia unânime em oração em todo o tempo. Então, claramente, a vida deles estava voltada para essa função, essa expectativa, né, de aguardar o Senhor. Tá? Isso era bem forte para eles. Então foram lá, tal, e enfim, oraram não. Esse coxo de nascença pediu esmola. Eles ofereceram algo muito maior, né? Não tenho prata nem ouro, mas vou te dar uma coisa muito melhor. Em nome de Jesus, levanta-te e anda. E ele imediatamente, em um salto, se pôs de pé. E isso já nos chama a atenção. A gente vai vendo assim como Deus faz as coisas de um jeito assim muito súbito, né? Porque é muito difícil uma pessoa que, né, não anda, é um coxo de nascença, aprender a andar, que a questão toda é essa, né? É uma coisa que a gente aprende. Então ele ali que nunca havia andado, de um salto se colocou de pé, e isso é muito maravilhoso, a gente vendo essa transformação instantânea que Deus faz na vida desse homem ali. Então, isso salta muito nos nossos olhos. Nós vamos ver daqui para frente que a coisa se encaminha para um maravilhoso discurso de Pedro, tá? E vai mostrando para nós o propósito do sinal. Isso aí é uma coisa que a gente precisa ter em mente, né? O sinal, ele não tem um fim em si próprio. Eu sempre falo isso, irmãos, acho que vocês estão até de saco cheio de ouvir isso, né? Que o milagre maior é a salvação, é a eternidade. Por quê? Porque, enfim, o milagre na saúde tem prazo de validade, né? Então, o sinal aqui, ele não tem um fim em si próprio. Ele tem um fim de glorificar o nome do Senhor. E é o que acontece aqui. Então, o sinal acontece, um sinal inegável, tipo, não tinha como
fechar os olhos para aquilo, né? E aí aquilo se converge numa pregação maravilhosa que a gente vai se debruçar um pouquinho hoje, tá? Deixa eu ver se alguém tá mandando alguma coisa aqui. Tu tá meio de olho no grupo, Cauã? Tá, então não preciso vigiar. Assim, ó. Versículo 10 fala uma coisa bem interessante e vamos seguir do 10 até o 21. Hoje é bastante leitura, tá? Mas eu vou lendo, vou parando e eu acho que vamos trocando aqui informações nesse meio tempo. O 9 fala assim: viu todo o povo a andar e a louvar a Deus. Isso é maravilhoso, irmãos. O 10. E reconheceram ser ele o mesmo que esmolava sentado à porta formosa do templo, e se encheram de admiração e assombro por isso que lhe acontecera. Vamos pedir para o Cauã mostrar aqui o que seria talvez a porta formosa, tá? Para a gente dar um pouquinho de movimento aqui no nosso estudo. Nós temos aqui o que muitos dizem ser a Porta Formosa, que alguns chamam de Porta Dourada. Isso foi uma reconstrução feita meio que por cima. Essas coisas na frente aí, ó, são túmulos, né, de um cemitério muçulmano. Então, hoje, se você for a Jerusalém, é isso aí que você vai ver, tá? Nada nunca é muito original. Sempre tem uma reconstrução por cima, por causa dos inúmeros terremotos e destruições e coisas que aconteceram desde o ano 70 depois de Cristo para cá. Então, crê-se que aí era a porta dita Formosa, aquelas partes mais de baixo ali, né? Não todo esse arco lá de cima, essa partezinha mais de baixo ali. A porta onde aconteceu, né? Era a entrada ali onde aconteceu o milagre desse coxo, né? Desse paralítico. Tá, tem uma pintura também de James Tissot, que é um pintor francês. Não é isso, não é isso, não é isso. Aí a Porta Formosa é só isso, né? Tem uma outra da Porta Formosa? Não, né? Não. Não, a pintura é sobre uma outra ocasião. Tá, não vou misturar as coisas. Enfim, só para mostrar para vocês o que seria o que cresce ser a Porta Formosa dos tempos dos apóstolos, né? Vamos lá. Onde é que eu tô? Aqui. Versículo 11. Então, enfim, só voltando ali, né? O povo ficou assim, assombrado por aquilo que Pedro e João fizeram. Não foi eles, né? Foi o poder do Espírito Santo. Mas as pessoas, no momento, né, atribuíam isso a eles, claro, diretamente. E aí vem o que vem agora no versículo 11, tá? Apegando-se ele, né, o coxo, a Pedro e a João, todo o povo correu atônito para junto deles no pórtico chamado de Salomão. À vista disso, se dirigiu Pedro ao povo, dizendo: Israelitas, por que vos maravilhais disto? Ou porque fitais os olhos em nós, como se pelo nosso próprio poder ou piedade o tivéssemos feito andar? Aí ele está dizendo, e ele faz a coisa perfeita. Irmãos, o que aconteceu com esse homem aqui é o que precisa acontecer com a gente, né? Que ele, como falei quarta passada, não sei se todos vocês aqui hoje estavam, mas o Pedro aqui foi detonado. Nos 4 evangelhos, né? Quarta passada eu falei isso, né? Porque ele fazia perguntas assim, irmãos, que era muito melhor ele ter ficado quieto. Ele fazia coisas que era muito melhor ter ficado parado, né? Ele dava muita bola fora. O cara assim, né? Realmente era muito, muito, muito afoito. E eu creio que o Senhor transformou por completo esse homem aqui, porque ele tem para começar, um protagonismo assim muito bom nesse começo da igreja primitiva e impecável, posso dizer, porque os passos dele aqui são muito cirúrgicos. As coisas que ele fala, irmãos, é de muita coragem. Então acho que Deus até aproveitou um pouco dessa energia dele, né, para poder, né, enfim, fazer dele esse cara ousado. Então assim, ele vinha com ousadia falando: o que está acontecendo, gente, não é por nosso intermédio. Então ele já tinha até a receita certa, ele não queria glória para ele, e ele já vinha embasando, trazendo história judaica, hebreia, né? Enfim, toda a história aí do povo de Deus. Então era muito assim, redondinha a pregação dele, sabe? Aquela pregação que não tem escapatória, né? Ou tu crê, ou tu se rebelia, né? E aí ele fala,
13. O Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou a seu servo Jesus, a quem vós traístes e negastes perante Pilatos, quando este havia decidido soltá-lo. Então, Pedro deixando bem claro que foram os judeus que o crucificaram. 14. Vós, porém, negastes o santo e o justo e pedistes que vos concedessem um homicida, referindo-se a Barrabás. Dessa arte, né, desse jeito, então, matastes o autor da vida. Olha, ele é muito ousado, irmãos, né? O autor da vida, a pessoa que criou a vida, né? E é tremendo isso, porque João já vai falar disso de forma muito clara, né? Que Deus idealizou tudo, mas quem botou a mão na massa foi Jesus. Então, Jesus foi quem confeccionou as coisas, por mais às vezes estranho que isso pareça para a gente, né? Mas é o que diz em João, no capítulo 1, do 1 ao 3, né? Que sem ele nada do que foi feito se fez, todas as coisas foram feitas por ele. Então ele está dizendo, Jesus é o autor da vida, vírgula, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, do que nós somos testemunhas. 16. Pela fé em o nome de Jesus é que este mesmo, né, falando agora do paralítico, que este mesmo nome fortaleceu a este homem que agora vedes e reconheceis. Sim, a fé que vem por meio de Jesus deu a este saúde perfeita na presença de todos vós. E agora, irmãos, eu sei que o fizestes por ignorância, como também as vossas autoridades, mas Deus, assim, cumpriu o que dantes anunciara por boca de todos os profetas, que o seu Cristo havia de padecer. 19. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados, a fim de que, na presença do Senhor, venham tempos de refrigério e que envie ele o Cristo que já vos foi designado, Jesus. 21. Ao qual é necessário que o céu o receba até os tempos da restauração de todas as coisas, de que Deus falou por boca dos seus santos profetas desde a antiguidade. Então, deixa eu ver se eu vou continuar. Eu vou continuar, mas não agora. Irmãos, como eu falei, né, esse discurso muito impecável dele, ele tem uma sabedoria que não é dele, porque ele não tinha, nós sabemos disso, né? Eu e você sabemos disso. Então ele recebeu do Senhor ali no Pentecoste, irmãos. Porque pouco antes ele estava falando besteira ainda. Então, no Pentecostes ele recebeu o poder do Espírito Santo, sabedoria do Espírito Santo, sabe, essa coisa assim precisa mesmo, né, de falar a palavra certa na hora certa. Isso é tremendo. Então ele vem dizendo, vocês fizeram por ignorância? Sim, né? Deus já tinha isso pré-determinado, sim, mas quem mandou fazer foi vocês, os vossos líderes, né? Os vossos líderes perguntaram, o Pilatos perguntou, quem que eu solto, né? Aí por causa da instigação dos vossos líderes instigando vocês falaram, solte Barrabás. Então, ele está deixando claro, né, que o Jesus morreu porque eles mandaram, né, matar. Claro, já era um plano de Deus, mas quem acabou executando foi o judaísmo em si, ali na época, né? É claríssimo que Pilatos não queria fazer. Não queria, e não é porque ele é bonzinho, é porque não queria arrumar para a cabeça, né? Vamos lá. Aí no 22, deixa eu ver aqui, ó. Deixa eu ler o que eu escrevi, tá? Embasamento nas escrituras em virtude do seu público. Aqui, ó, ele vai trazer um embasamento bíblico, né, na lei, nos profetas, porque o público dele era assim. Antes disso, para a gente não ficar meio cansado de leitura, eu queria pedir para o Cauã colocar aí o Pórtico de Salomão, que foi onde esse discurso aconteceu, tá? Pode ser primeiro essa imagem aí, Cauã, perfeito. Nós temos aí eu vou dizer que é uma réplica, tá? Não existe mais esse Pórtico de Salomão, foi destruído em 70 depois de Cristo. Um dia nós podemos falar, inclusive, sobre essa destruição, que houve aí uma guerra civil, né, entre os judeus e o Império Romano, mas era algo assim, ele ficava numa lateral leste do templo e era uma lateral inteira bem grande, cheia de colunas assim, e ali a gente, inclusive você que, eu estou olhando para cima porque eu estou vendo a imagem, tá? Você que vê, né, a série The Chosen,
Lá pela quarta temporada, assim, tem bastante dos saduceus e fariseus conversando, eles conversam e caminham nesse pórtico de Salomão, tá? Nós vamos ver uma outra, agora sim, a pintura do James Tissot, que é um pintor francês que fazia pintura sacra também, que tem ali Jesus no pórtico, andando, o nome da tela é Jesus andando no pórtico de Salomão. Então, é o mesmo conceito, há um grande corredor com duas fileiras de colunas, assim, tá? Então aí cabia muita gente. Como eles se organizavam para ficar melhor ali na questão da pregação, da propagação, da visualização, eu não sei, porque realmente não é um local muito quadrado, né, muito adequado, assim, fiquei pensando nisso. Mas, enfim, né, era ali que muitas vezes acontecia. Nós vamos ver isso hoje, né, que eles depois aqui, tá? Eles vão ser perseguidos, vão ser presos, e aí depois eles voltam para o templo para pregar. Era nessa lateral aí que provavelmente tudo acontecia, porque dentro do templo eram feitas as coisas mais cerimoniais, os ritos, né? Então, os crentes agora, os cristãos ainda usufruíam do templo, mas isso também vai acabar, né? Mas eles ainda iam para a igreja, vamos dizer assim, porque era a igreja deles. Os irmãos entendam que era uma coisa indefinida ainda, né? Eles achavam que eram judeus, só que convertidos, e eu acho que é isso que eles eram mesmo, né? Então eles tinham ainda algumas práticas judaicas, claro, não sacrificiais, assim, de levar o cordeiro, né? Até porque já tinham entendido, né? Que o cordeiro é Cristo. Mas algumas guardas, assim, algumas práticas, essa coisa de 3 vezes no templo para orar por dia, alguns ainda iam. Então ficou essa coisa por um período, tá? Então, só quis mostrar aí, pintura de século XIX, 18, 19, tá? Finzinho do século XIX, né? 1800 e alguma coisa, esse pintor. E amém. Vamos lá. Versículo 22. Disse, na verdade, Moisés. Pedro falando, tá? O Senhor, não sei de onde é que saiu tanta sabedoria. Ele é do Senhor mesmo, porque de uma hora para outra ele começa a abrir a boca e sai Bíblia da boca dele, né? Sai profetas, sai salmos inteiros, né? Vamos lá. Disse, na verdade, Moisés, o Senhor Deus vos suscitará dentre vossos irmãos um profeta semelhante a mim. A ele ouvireis em tudo quanto vos disser. Acontecerá que toda alma que não ouvir esse profeta será exterminada do meio do povo. Então aqui ele faz uma referência a uma cristofania, não sei se isso chega a ser, mas uma referência a uma profecia messiânica, isso, não é cristofania não. Uma profecia que Moisés soltou lá atrás, falando, ó, o Senhor levantará do meio de vocês um profeta semelhante a mim, né? A ele ouvi e tal, não sei o que. Então, Moisés já estava dando essa dica, né? Lá atrás. Então, ele estava pescando isso e trazendo, ó, é de Cristo que Moisés estava falando, tá? E o 24 fala assim, ó, e todos os profetas, a começar com Samuel, assim como todos quantos depois falaram, também anunciaram estes dias. Vós sois os filhos dos profetas e da aliança que Deus estabeleceu com vossos pais, dizendo a Abraão, na tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra. Depois eu quero rever isso aqui com vocês, tá? Mas eu vou partir para o 26. 26. Tendo Deus ressuscitado o seu servo, enviou primeiramente a vós outros para vos abençoar, no sentido de que cada um se aparte das suas perversidades. Então ele está assim, está fazendo algo que eu acho que é o que a gente deve fazer. Ele está chegando e dizendo, ó, a realidade é essa, vocês têm pecado, vocês têm falhado, estão longe de Deus, né? Vocês mataram o Filho de Deus, e ali era um caso histórico mesmo, né? Aconteceu, né? Hoje a gente fala que Jesus morreu por mim, né? Mas daí tu pensa, tá, mas o que eu tenho a ver, né? Eu nasci muito depois, eu não foi por causa de mim, foi por causa daquelas pessoas da época, né? A gente às vezes tem esse pensamento. Eu, pelo menos, sempre tenho. E tinha. Mas aí, quando tu vai entendendo todo o contexto bíblico, né, que o pecado não tinha solução, que precisaria de um remédio, de algo que realmente, né, resolvesse o problema, aí tu vai entendendo que é só Cristo que te livra mesmo, e aí tu entende, poxa, foi por mim, porque sem Cristo eu era um pecador. Rodei, e
cabeçada na parede, né? E depois que eu conheci Cristo, as coisas começaram a se aprumar. Claro, ainda faço burradas, sim, mas numa frequência menor, amém, né? Eu creio, Senhor. Daí irmãos, tu vai entender, foi por mim mesmo, né? Porque funciona na minha vida hoje, 2026 anos depois. Então, aí tu vai entendendo que Jesus tem um relacionamento pessoal contigo também. Tá? Mas aqui ele vai dando essa receitinha, né? Ó, é assim, vocês estão perdidos, vocês mataram, não sei o que, mas voltem-se para Deus, arrependam-se, para que venham tempos de refrigério, para que vocês possam esperar a vinda dele também junto com a gente. Então ele vai dando esperança, e essa é a pregação perfeita, que mostra o pecado, denuncia a necessidade de um redentor, mas ela assim, favorece o assunto redenção. Não fica só na desgraceira, que tu vai para o inferno, e senão tu vai para o inferno. Não, não é só isso. Tipo assim, existe uma vida próspera e no seu sentido mais amplo, né? A partir do momento que eu conheço a Cristo. Então, aqui ele vai falando, ó, ressuscitando para abençoar, no sentido de que cada um se aparte de suas perversidades. Então, tem uma luz no fim do túnel, um horizonte melhor para cada um que se abre para o caminho. Do 25 ali, eu acho uma coisa curiosa, porque talvez isso aconteça, talvez não, isso acontece com a gente, quando às vezes a gente vai falar alguma coisa da palavra para alguém, e a gente acha que está falando uma coisa, mas no fim a pessoa está pescando outra coisa. Então, por exemplo, se tu lembra de um versículo, alguma coisa da palavra, vai falar para alguém e tu quer enfatizar o negócio da fé, por exemplo. Mas a pessoa já pescou outro detalhe, né? Que na hora tu não tinhas muita consciência sobre aquilo. Mas Deus conhece o coração de cada um, né? E eu acho que isso aconteceu aqui no versículo 25, que Pedro fala assim, ó, vós sois os filhos dos profetas da aliança que Deus estabeleceu com vossos pais, dizendo a Abraão. Olha o que Deus disse a Abraão. Na tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra. Por conta da descendência de Abraão, isso traria uma bênção para todo mundo. E não somente para a tua descendência, entende? Então ele já está falando aqui de uma fé católica, né? Que a palavra católica na sua essência quer dizer universal, de uma fé universal. Então é para todo mundo essa crença, essa fé, essa esperança. Então, através da descendência de Abraão, que vai respingar lá em Cristo, serão abençoadas todas as famílias da terra. É isso que fala? Todas as nações da terra. Então, irmãos, Pedro falava isso, mas não entendia isso ainda. Se a gente for ver que depois ele tem que ter uma visão de animais impuros descendo num lenço, para ele entender que o evangelho também é para os gentios, que Deus mostra aquilo de forma figurada para ele, né? Não está falando especificamente dos animais, está falando sobre... Enfim, não considere impuro aquilo que eu já purifiquei. Então, está falando, o evangelho é para todos. Então, ele falava aqui, inspirado pelo Espírito Santo, mas muitas coisas nem ele entendia ainda. Então, muitas vezes isso acontece conosco, tanto quanto pregamos, quanto quando ouvimos, né? Às vezes o pastor está lá pregando uma coisa, e o pastor ou o pregador, sei lá quem, e está falando ali de uma coisa, e o que chama a atenção é a vida de Barnabé. Né? E amém, e é isso mesmo, é o que o Roberto até falava domingo, se não me engano, no tradutor simultâneo, né? Não sei se ele falava isso, ou se eu sonhei com isso, mas existe isso, tá? Que parece não, o Espírito Santo vai traduzindo aquilo de acordo com a tua necessidade, aquilo que tu precisa mudar, como está o teu interior, tá? Tomara que estejam me entendendo, que isso é uma coisa legal. Gente, vamos então para hoje. Agora nós vamos começar, tá? Isso aqui foi só a faixa bônus, tá? Então, Atos dos Apóstolos, capítulo 4, parte 2 é o nosso tema, as primeiras perseguições. Então, nós vamos ver essa galera começar a ser presa. Isso, que legal, né? Porque não é nós. Vamos lá, Atos 4, versículo 1. Meu Deus, é tanta coisa, gente. Mas sem ler Bíblia, não dá para conhecer a Bíblia, né? Vamos ler. Ó, Atos 4:1 diz assim:
Falavam eles ainda lá, né, no Pórtico de Salomão, ao povo quando sobrevieram os sacerdotes, o capitão do templo e os saduceus, ressentidos por ensinarem eles, o povo, e anunciarem em Jesus a ressurreição dentre os mortos. E os... Tá, vou parar aí. Aí já tem coisa, tá? A questão ali eram várias. Eram várias questões. Era a fama de Jesus, o público se apegando a Cristo. E Jesus está ensinando sobre ressurreição dentre os mortos, coisa que Jesus não, né? Pedro está ensinando. Eu vou começar de novo, porque parece que eu falei de Jesus, né? Mas enfim, eles ficaram ressentidos por várias coisas, né? A pregação em si, o fato do público estar dando atenção, Pedro falando sobre ressurreição dentre os mortos, os saduceus não acreditavam nisso, então todos convergiram para ali, né? E aí vem o versículo 3, e os prenderam, recolhendo-os ao cárcere até ao dia seguinte, pois já era tarde. Muitos, porém, dos que ouviram a palavra a aceitaram, subindo o número de homens a quase 5.000. Irmãos, é gente. Nós já estava em 3.000. Agora já estamos para 5. Aqui falou em homens. Na outra vez não falou homens. Normalmente na outra vez falou pessoas. Quando fala homens, normalmente ele não está considerando as mulheres e as crianças pequenas. Então, pode ser que esse número seja bem maior, tá? Mas não quero assim arrumar uma polêmica aqui. Vamos pensar que era 5.000, tá? 5.000 já é difícil para quem não tem igreja. Vocês entendam que não tem igreja, não tem nem lugar para 5.000. No Pórtico de Salomão não cabia 5.000. Então, esses 5.000 era o número de irmãos já espalhados ali por Jerusalém. E aí faz sentido a igreja de casa em casa, porque era o jeito que dava. Né? Não sei se tinha um grande terreno, algo para eles se reunirem e falarem com os 5.000. Como é que prega para 5.000 e 5.000 escutam, né? Não sabemos exatamente como foi isso. Existem umas teses, né? Mas não vamos entrar nisso agora. Mas a gente vai vendo daqui a pouco uns problemas na igreja e vai entendendo melhor quando se tem essa visão de dinâmica de igreja, entende? De que é difícil congregar as 5.000 pessoas no lugar e falar uma mesma coisa uma vez só. Ó, pessoal, daqui para frente todo mundo vai usar camiseta laranja, né? Sei lá, inventei agora. Tá, todo mundo amanhã já vem de camiseta laranja. Então, era difícil instruir até, né? Até por causa do tal do telefone sem fio. Um fala para um, que fala para um, que fala para outro, né? E aí, mas enfim, continuando. Versículo 5. No dia seguinte, o povo está quieto, né, Cauã? Então, tomara que estejam aí, né, gente? Diz aí se vocês estão aí, não custa. Tá? No dia seguinte, reuniram-se em Jerusalém as autoridades, os anciãos e os escribas, com o sumo sacerdote Anás, Caifás, João, Alexandre e todos os que eram da linhagem do sumo sacerdote. E, pondo-se perante eles, o arguíram. Com que poder ou em nome de quem fizeste isso? Ele já tinha falado em nome de quem que era, né? Mas enfim. Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: autoridades do povo e anciãos, visto que hoje somos interrogados a propósito do benefício feito a um homem enfermo e do modo por que foi curado, tomai conhecimento, vós todos, a todo o povo de Israel, de que, em nome de Jesus Cristo, Nazareno, a quem vós crucificastes e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, em seu nome é que este está curado perante vós. Este Jesus... vou parar um pouquinho aqui. Vocês vão vendo a cegueira. Quando a pessoa... o Luiz está ligado? Que bom, Luiz. Quando a pessoa não quer ver, é a pior desgraça, né? Porque, assim, tava na cara, né? E se não tivesse na cara? Porque é um homem que... Uma vida... Depois fala a idade dele, 40 e poucos anos. Uma vida passou sentado e por um momento estava em pé. Irmãos, não tem como, mas quando não se quer ver, irmãos, tudo é um problema. E aí estava na cara deles tal, e ele falando, olha, visto que a gente foi preso, né, e agora está sendo interrogado por ter feito bem a uma pessoa, né,
Então, assim, vai lá de novo, já que vocês não prestaram atenção, né? E ele falou que, né, é em nome de Jesus que esse homem está agora em pé. O 11 fala assim: este Jesus é a pedra rejeitada por vós, os construtores, a qual se tornou a pedra angular. E não há salvação em nenhum outro, porque embaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Queria que os irmãos percebessem. Deixa eu ver se eu anotei para explicar isso aqui, né? Eu não anotei, mas é aqui também. Os irmãos percebessem a grandeza disso que Pedro está falando e como isso era afrontoso para eles, porque ele estava dizendo assim, ó, gente, na realidade não é por obediência da lei como vocês pensam que é, e de mais as outras 600 e poucas leis que vocês criaram em cima das muitas leis que já tinham. Né? É por causa do nome de Jesus que somos salvos. Então ele está meio que dizendo para eles que eles estavam desempregados a partir daquele momento, entende? Tipo, todo esse ritual, essa liturgia judaica estava sendo substituída pelo sacrifício eterno que é Cristo, pelo Cordeiro eterno, pelo Cordeiro Santo que é Cristo. Então, é tudo muito grave o que Pedro fala aqui, sob a ótica, né, dos religiosos, sabe? Vamos continuar. O 13. Deixa eu ver. 13. O que foi? Quer falar comigo? Ah, tá, cruze. O 13 fala assim, ó. Ao verem a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, admiraram-se e reconheceram que haviam eles estado com Jesus. Vendo com eles o homem que fora curado, nada tinham do que dizer em contrário. Queria focar nesse versículo 14. Vou até ler de novo, tá? Vendo com eles o homem que fora curado, nada tinham que dizer em contrário. Eu queria trazer isso para a nossa vida, para deixar bem aplicada essa frase, né? Que, irmãos, quando nós somos ou nós temos conosco uma evidência da pessoa de Jesus vivendo conosco, nos guiando, nos instruindo, as pessoas não têm o que falar, né? E isso é maravilhoso, e isso precisa ser muito colocado em prática na nossa vida, né? Eu sei que ali era uma coisa completamente assim, visível, né? E pode ser na nossa vida também, tá? Mas eu estou querendo dizer assim, ó, tinha Pedro e João e o hominho em pé no meio. Poxa, né? Meu Deus, só cego, né? E até os cegos às vezes enxergam melhor. Como Bartimeu, que viu que ninguém viu, né? Mas voltando, assim, ó, a gente precisa mostrar evidências de que nós estamos com Jesus, de que nós andamos em nome de Jesus, de que nós fazemos as coisas em nome de Jesus, para que as pessoas não tenham do que falar, sabe? As pessoas podem dizer que tu é quadrado, careta, que tu não bebe, que tu é sem graça, que não sei o quê, mas que é uma pessoa mau caráter, pilantra, ladrão, promete e não cumpre, é mal-humorado e ruim, não pode. Sabe, o problema é esse, é que a gente coloca tudo num pacote. Minha família não gosta de mim porque eu não vou nas festas da família, por exemplo, tá? Inclusive, comece a ir nas festas da família. É tão importante quanto você ir na igreja. Sabe por quê? Porque você está levando a sua pessoa e a presença de Cristo também nos lugares onde precisa ser alcançado. Então, tudo é importante. E na igreja é muito importante. Estar perto dos seus familiares é muito importante. Então, aí você pensa, eu não vou na festa da família porque eles não gostam de mim. Mas será que é só porque você serve a Cristo? Ou porque você é chato, você é ignorante, você não tem um pavio curto, você é estourado e tudo você acha que tem a ver com Cristo. A Bíblia diz que Jesus falou, bem-aventurados vocês quando perseguidos e maltratados e humilhados por causa do meu nome, não por causa das porcarias que vocês fazem, entende? Então a gente tem que saber separar as coisas. Até que ponto é porque eu sou cristão ou porque eu realmente sou uma pessoa intragável, né? Então eu preciso cuidar com isso, irmãos. Ser um bom cristão é também ser um bom primo, ser um bom sobrinho, ser um bom filho. Meu Deus, filho mesmo?
Tem tudo a ver com ser bom cristão, né? Ser um bom filho. Hoje as pessoas são péssimos filhos, sabe? Ao ponto de uma família ajustada, de pais e mães com bons filhos, se destacar, como se não fosse o normal, né? Ah, meu Deus, olha ali aquele filho, como ele honra o pai. Mas era para ser o normal, irmão, né? A gente vê as famílias hoje, irmãos, tudo desgarrado. E aí eu quero abrir uma coisa que nem sei porque estou falando isso, mas vou falar porque vai que, né? A gente cuidar dos nossos pais. E aí eu estou falando também do meu caso, né? Que tem uns pais já com um pouquinho mais de idade, não é muito também, que são jovens, né? Mas, mas assim, precisa de um cuidado, né? Então a gente tem que é papel nosso cuidar dos nossos pais, né? E graças a Deus eu tenho, acho que a melhor irmã que alguém poderia ter, que nessa parte ela é uma bênção e nessa parte especificamente ela é perfeita, assim, porque ela cuida muito bem dos nossos pais e eu sou o ajudante, né? Mas tá bom, tamo aí. Mas eu vejo, irmãos, família com 4, 5 irmãos, que é aquele que mais pode, entendeu? Escapar, é aquele que mais pode passar para o outro. Isso é muito, muito comum. Eu vejo isso com muita frequência. Que era melhor que tivesse só 2 filhos, ou que tivesse um, porque pelo menos aquele ali podia contar. Aí tem 4, 5 e não pode contar com nenhum dos 5, porque pensa que o pai é batata quente, sabe? Quando puder passar para o outro, melhor. Irmãos, isso é muito importante. Isso tem a ver com a sua vida com Cristo. Ah, ele anda com Cristo? Anda. Vamos ver os frutos. Honra pai e mãe, é bom esposo, é bom filho, é bom sobrinho, é bom primo. Sabe? Como é que ele é no âmbito de relacionamentos? Né? Ah, não, é um ignorante. Não dá para conversar com ele. Tudo ele joga um Jesus aí no meio e não sabe nem conversar com a gente. Aí fica se pagando de mega espiritual, mas vira uma pessoa insuportável. Irmãos, tudo tem o seu tempo. Até a pregação de Pedro foi bem colocada no tempo certo. Então a gente precisa ter essa sabedoria e esse tempero mesmo, né? Para falar as coisas. Tá. Bem, irmãos, então aqui ele... Deixa eu ver o... o 14 eu falei, né? Então, seja alguém de quem não se possa falar o contrário, tá? Ah, aquele lá é cristão. Será? Não parece não, né? Então, é isso aí que não dá. Versículo 15. E mandando-os sair do sinédrio, consultavam entre si, dizendo: que faremos com estes homens? Pois, na verdade, é manifesto a todos os habitantes de Jerusalém que um sinal notório foi feito por eles, e não o podemos negar. Mas, para que não haja maior divulgação entre o povo, ameacemo-los para não mais falarem neste nome a quem quer que seja. Chamando-os, ordenaram-lhes que absolutamente não falassem nem ensinassem em o nome de Jesus. Deixa eu ver até onde é que eu vou, irmãos. Meu Jesus Cristo, tá? Não, eu vou até o 22, calma. Tá, 19. Mas Pedro e João lhe responderam: julgai se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós outros do que a Deus, pois nós não podemos deixar de falar as coisas que vimos e ouvimos. 21. Depois, ameaçando-os mais ainda, os soltaram, não tendo achado como os castigar por causa do povo, porque todos glorificavam a Deus pelo que acontecera. Ora, tinha mais de 40 anos aquele em quem se operara essa cura milagrosa. Então, ficou autoexplicativo isso aqui, né? Eles foram barrados de falar do nome de Jesus, e Jesus falou assim, falar de Jesus, e Pedro falou assim: agora pensa aqui comigo, vê se tu acha que é mais certo obedecer tu ou obedecer a Deus, que mandou esse homem na terra, Jesus Cristo, obediente, morreu, ressuscitou, e agora através do nome dele estamos operando curas. Agora tu acha que tu estás certo, né? Então Pedro meio que deu uma, né? Senta aqui comigo, vamos pensar bem, né? Enfim, aí mesmo com isso tudo, com essa perseguição, irmãos, eles vão pedir coragem, eles vão orar, eles vão clamar ao Espírito Santo. O 29 fala assim, ó, eles orando, tá? 4:29. Eles orando: agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que anunciem com toda a intrepidez a tua palavra, enquanto estendes a mão para fazer curas, sinais e prodígios, por intermédio do nome do teu santo servo Jesus. Vamos até o 31. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam, e reunidos, todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Então não tinha crise,
né? Quanto mais ameaçados eram a não falar no nome de Jesus, mais eles oravam pedindo ousadia. Então, isso sim, irmãos, é com certeza um excelente exemplo para nós hoje, né? Como eu falei para vocês na quarta passada, não vou romantizar, não vou dizer que isso aqui é a igreja perfeita, porque tudo também é momento, né? Viver unânime, mas por quanto tempo, né? Daqui a pouco estava tudo brigando. Então, assim, é difícil manter um negócio sendo bem assim realista entre a gente, né? Então, se eu falar aqui que é bom, é porque é para nós copiar, entendeu? Eu não estou trazendo um olhar assim super romântico para o negócio. Mas isso aqui, irmãos, é de se copiar mesmo. Quanto mais perseguidos, mais oravam pedindo ousadia, para a gente não se deixar abater pelo inimigo, que quer nos cercar, dizer que não pode, não é, e que, enfim, vamos abafar o nome de Jesus. Amém? Beleza, vamos para o versículo 36. Tá? Atos 4, versículo 36. Meu objetivo é completar os 6 hoje. Eita coisa. 36. Tá, eu vou falar aqui, tá? Eu não vou ler. Aqui vai mostrar como eles tinham um desprendimento. E eu acho que isso tem a ver com aquilo que eu falei na quarta passada sobre a expectativa deles acreditarem que Jesus não demoraria muito para voltar. E, enfim, né? Como falei, todo o ministério de Cristo demorou 3 anos. Eles não achavam que ia demorar 2026 para ele voltar, né? Então eles achavam que nos próximos meses Cristo ia voltar, nos próximos, no máximo um ano, quem sabe, não sei. Então a vida deles convergiu-se a estarem unidos orando, né? E isso era uma prática comum, até em outros locais, né, mediante a recém-conversão, ao ponto do apóstolo Paulo lá na frente dizer, irmãos, vão trabalhar, né? Cada um que se sustente, né? Mas voltando aqui, então eles passaram a vender as suas coisas, porque para que eu quero terreno se Jesus está voltando? Para que eu quero posses, terras, né? E a bem da verdade é que a terra na antiguidade não valia tanto como vale para nós hoje, né? Se nós voltarmos aqui em Itajaí mesmo para 20 anos atrás, nós temos um panorama completamente diferente, né? Onde a coisa se multiplicou por 10, pelo menos, tá? O que custava 30 hoje custa 300 ou mais até. Então, assim, irmãos, imagina isso lá atrás. A terra, quem sabe, não tinha tanto valor, tal. Mas, enfim, o que tinham iam vendendo, iam se ajudando, né? E esse se ajudando é muito louvável, tá? Não dá para ter atitudes inconsequentes, né? Vamos tudo se reunir ali, ficar ali juntinho. Não dá, porque tem um futuro, tem uma vida, tem um dia a dia depois disso. Mas, enfim, isso era uma prática deles, talvez até porque alguns que estavam em Jerusalém no Pentecostes e receberam a palavra, aqueles 3.000, sabe? Nem voltaram para suas terras e por ali já ficaram. Então, imagina-se que uns tinham casa, outros não tinham, uns tinham comida, outros não tinham. Então, eles foram se amontoando mesmo. Aí, Barnabé, que é o cara, na minha opinião, assim, por isso que eu falei de Barnabé antes ali. Barnabé, ele era um cara que fez muita coisa, ele tem um papel importantíssimo na Bíblia e a gente fala pouco dele. Quem sabe um dia a gente faça um estudo de Barnabé, né? Assim, ó, ele vendeu um campo tal e ele entregou o valor, né, dinheiro mesmo, aos pés dos apóstolos. Aí um casal, né, chamado, aí que já estamos indo para os 5, tá? Um casal chamado Ananias e Safira entrou em acordo, tá? E um péssimo acordo, diga-se de passagem, inclusive a gente conversa sobre isso no nosso curso de casados, que é um jeito ruim de se entrar em acordo, quando um casal entra em acordo somente entre eles e não consulta o Senhor, né? Não estavam em acordo com Deus, estavam em acordo entre eles. O que eles fizeram? Venderam um terreno, vamos botar que o terreno custou 300 mil, não sei quanto é que era o terreno, 300 mil. Eles falaram, vamos vender o nosso terreno, porque está todo mundo ofertando coisas, aí só nós que não vamos ofertar, vai ficar feio para nossa cara. Vamos vender o terreno, vamos dar a metade, 150, e se eles perguntar, não, vendemos o terreno por 150, entendeu? A gente se paga de bonitão, mas nós temos 150 conosco. Entende? Então, a questão foi essa, não foi ter dado metade do terreno, foi ter dito que deu inteiro, só dando a metade. Então,
entenda que aqui é o começo. Deus estava forjando coisas, forjando pessoas, forjando uma estrutura de povo, né? Que é a igreja. Então, assim, irmãos, era tolerância zero aqui. Então, eles foram né, ardilosos ali. Então, deixa eu ver se eu vou ler isso aqui. Não, eu só vou relatar, né? Então, não vou ler o caso de Ananias e Safira, já estou contando para vocês. Eles chegaram aos pés dos apóstolos, primeiro Ananias, não foram os dois juntos. E, vendi o campo por tanto, né? 150. Aí, é mesmo? Tá. Mas, como Deus é Deus, né? E sabia que ali ele não estava falando a verdade, ele expirou nesse momento, né? Ele morreu, Ananias morreu por ter mentido ao Espírito Santo. Dá um tempo, chega a Safira. Não sei o que, venderam por quanto? Vendemos por 150. Olha só, esses daí são os carinha que levaram o corpo do teu marido, agora vão levar o teu. Safira cai esturricada no chão também, né? A questão, irmãos, foi enganar o Espírito Santo, né? Claro, enganar os apóstolos ali, mas a questão toda é o Espírito Santo. O que eles falaram para Ananias? Assim, tu retendo não era teu? Não tinha por que ter feito isso. Tipo, para quê? Né? Era só para se aparecer, então não tinha necessidade nenhuma, não precisava. Podia dar metade, podia não dar nada. Esse não é a questão. Deus não precisa de esmola, né? A questão é o teu coração. É essa mentira que vocês trouxeram aos nossos pés, tá? Enfim, então tivemos esse momento que ficou gravado aí na alma de quem viu, de quem ouviu, e está até hoje para nós essa história, tá? Esse exemplo. Vamos para o versículo 12, que diz assim, muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos. E costumavam todos reunir-se de comum acordo no pórtico de Salomão, aquele que eu já mostrei para vocês. Mas dos restantes, ninguém ousava juntar-se a eles, porém o povo lhes tributava grande admiração. E crescia, deixa eu ver até onde é que eu vou, até o 16. E crescia mais e mais a multidão de crentes, tanto homens como mulheres agregados ao Senhor. Vou tomar água, peraí. Ao ponto de levarem os enfermos até pelas ruas e os colocarem sobre leitos e macas para que, ao passar Pedro, ao menos a sua sombra se projetasse em algum deles. Afluía também muita gente das cidades vizinhas a Jerusalém, levando doentes e atormentados de espíritos imundos, e todos eram curados. Gente, aqui é um trecho bem difícil, né? Então a gente vai falando do respeito que as pessoas tinham pelos discípulos, né? Pelos apóstolos e discípulos. Os que não se juntavam pela crença, né? Mas tinham respeito por eles, né? Até por conta dessa autoridade que eles tinham sobre doenças, sobre espíritos imundos, né? Ao ponto das pessoas acreditarem que a sombra de Pedro curava. A Bíblia não diz especificamente isso. Fala que as pessoas tinham essa atitude de levarem os enfermos ali para que, quando passasse a sombra por eles, né, enfim, se projetasse neles. Depois fala que alguns eram curados. Não sei se por causa dessa ocasião, ou se era feita uma oração, impostas as mãos, e aí, né, não sei. Mas, de toda forma, havia muitas curas, muitos sinais. Isso tudo, irmãos, para quê? Para que a autoridade deles em Deus se aumentasse e as pessoas dessem crédito ao Evangelho. Sempre é assim, tá? Nós vamos ler agora, nós vamos pular aqui essa prisão. Nós temos... poxa, mas tá tão bom isso aqui. Não, aqui os 12 foram presos, tá? E foi bem... curioso isso, porque eles foram presos, então já estamos falando de uma segunda perseguição e prisão, né? Primeiro foi Pedro e João, agora já estamos falando dos 12. E é interessante que quando eles são soltos pelo Senhor, né? E aí depois, quando eles vão lá verificar o cárcere, ele já estava no pórtico de Salomão pregando de novo. Então era uma coisa assim de muita ousadia. Peraí.
de muita ousadia. Era muita ousadia da parte deles, né, de ser preso e já ir de novo para a cena do crime. Pensa, né? Não é que não, vamos se esconder, vamos dar um tempo, né? Vamos esperar a poeira baixar, que é o que a gente faria, pô, né? Não, eles voltam para a cena do crime e começam a pregar de novo. Por quê? Porque é o que o Senhor mandou fazer, é o que estava dando fruto, é o que estava atraindo os corações. Eles pensavam, tá, nós vamos ser presos, vamos levar umas chibatadas, que foi o caso, mas vidas vão ser alcançadas, então vale a pena. Vamos apanhar de novo, então. Versículo 28 fala assim, ó, dizendo, vou ler o 27. Trouxeram-nos, pois, apresentando-os ao, tá difícil, ao sinédrio. E o sumo sacerdote interrogou-os, dizendo, expressamente, vos ordenamos que não ensinasseis nesse nome. Contudo, enchestes Jerusalém de vossa doutrina e quereis lançar sobre nós o sangue deste homem. Peraí. É que eu tô saindo de uma gripe, então, né, tô meio desse jeito, assim. Mas vai dar certo. E aqui é um pouco de ironia, a palavra, não é ironia, de... Ah, não vou achar a palavra. Quando eu achar, eu falo. De arrogância, não. Tipo assim, ó, eles falaram, caia sobre nós esse sangue, né? E agora estão se dizendo aí, vocês estão aí querendo colocar a morte desse homem na nossa conta? Eles falaram, né? Porque Pilatos falou, tô mandando matar sangue inocente. Eles falaram, caia sobre nós esse sangue, né? E caiu depois de, né, no ano 70. Mas, voltando aqui, 29. Então Pedro e os demais apóstolos afirmaram, antes importa obedecer a Deus do que aos homens. De novo. O 30. O Deus de nossos pais ressuscitou a Jesus, a quem vós matastes, pendurando-o no madeiro. E isso é muito importante, porque fala que eles, além de matar, eles humilharam, né? Trazendo essa morte maldita. Isso já era uma coisa predita em Deuteronômio, se eu não me engano, que é maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, né? E que era uma coisa, né? Na época, era uma pessoa que cometeu um crime hediondo, era pendurado numa árvore, tá? E ali era já um modelo de tortura romano. Então, não é exatamente a mesma coisa, mas culminou na mesma coisa. Então, Jesus foi, no fim das contas, pendurado no madeiro. E isso era uma maldição da lei mosaica, tá? Posso estar falando besteira, mas acho que não. Ou seja, acabei de descreditar tudo que eu falei, né? Não é verdade, eu estudei, só que faz tempo. Deus, porém, 31, com sua destra o exaltou a príncipe e salvador, a fim de conceder a Israel o arrependimento e a remissão de pecados. 32, ora, nós somos testemunhas destes fatos, e bem assim o Espírito Santo que Deus outorgou aos que lhe obedecem. Deixa eu ver aqui. O 31. O 31 fala de novo aquilo que ele já falou lá atrás, né? Tipo assim, vocês, o serviço de vocês agora é inútil, né? Deus, porém, no 31, com a sua destra, o exaltou a príncipe salvador, a fim de conceder a Israel o arrependimento e a remissão de pecados. Então, através daquele morto lá, daquele Cristo, que agora está vivo, mas enfim, morreu, eu já tenho minha remissão de pecado, não preciso mais do ritual judaico, né? Então, só para os irmãos entenderem como isso era grave. Aí, aqui do 33 ao 42, não, ao 39... eu não vou ler porque eu vou falar, tá? Aqui tem um cara que teve uma luz ali, né? Gamaliel. Que toda essa questão, o que vão fazer? Vão matar esses homens, esses 12, pra gente acabar com essa praga que tá se espalhando aqui, né? Aí Gamaliel, graças a Deus, era um cara muito sábio. Depois nós vamos ver que ele era professor de Paulo, tá? Por isso que é bom a gente ir conhecendo a palavra, que as coisas vão se completando. Então ele falou uma coisa assim, ó, gente, eu acho melhor não mexer com isso.
Sabe, tipo, vamos deixar com Deus. Porque assim, ó, há um tempo atrás apareceu aí Judas, o fulano, sei lá, dizendo ser alguma coisa. Daqui a pouco sumiu. Depois apareceu Teudas, dizendo que era ele, era o ungido, né? Alguma coisa assim, tá? Eu tô falando de um jeito mais simples para vocês. Acabou em nada. Vamos deixar assim, tá? Se for do homem, daqui a pouco vai morrer, vai ter um movimento aí, daqui a pouco. Agora, se for de Deus, você não pode fazer nada. Porque quando Deus levanta uma coisa, né? Então não vamos mandar matar ninguém, não vamos nós ser tido como alguém que está lutando contra Deus. Então ele teve esse conselho sábio, né? E amém, né? Glória a Deus por isso. Então, Gamaliel a gente vê que tinha aí um temor ao Senhor, que é o que realmente precisava nesse momento, tá? Já são 9 horas, eu estou tossindo igual um cabrito, mas mas eu acho que dá para nós ir. Dá para nós ir mais um pouquinho. Pode, ó, que quarta passada eu acabei 9h10. Ninguém morreu, tá todo mundo vivo. Se nós seguir o mesmo padrão, eu acho que dá para nós ir mais um pouco aqui. Se eu não terminar o 6, mas quase termino, tá? Vocês me aguentam aí tossindo. No 40 fala assim, ó, ainda no 5, tá? Chamando os apóstolos, açoitaram-nos e os ordenaram que não falassem em o nome de Jesus, ou soltaram. E eles se retiraram do sinédrio, regozijando-se por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas por esse nome. E todos os dias no templo e de casa em casa não cessavam de ensinar e de pregar Jesus, o Cristo. Irmãos, entendam o como isso é grande, né? Que eles ficaram felizes por serem dignos de apanharem pelo nome de Jesus. É muito louco isso, né? É uma, como é que fala? É um paradoxo. Até que veio, achei que não ia vir. É um paradoxo, né? Então, apanhamos por causa de Jesus, que bênção, né? E eles acharam assim, poxa, né? É uma honra, e é mesmo, né? E aí voltaram pro templo, são teimosos, né? Vê se não quer apanhar de novo. Voltaram pro templo e de casa em casa. E aí reflete um pouco aquilo que eu estava falando e abre para esse assunto que a gente vai entrar agora, que é a estrutura da igreja. Nós já estamos falando de 5.000 pessoas. Quantos líderes temos? 12 líderes nós temos para 5.000 pessoas. Pensem numa igreja. Se fosse uma igreja, não sei se vocês conhecem alguma igreja que cabe 5.000 pessoas. Eu acho que nunca fui, né? Não sou muito de igreja assim. Vou mais na minha mesmo. Mas 5.000 pessoas é gente. Então, essa igreja de 5.000 tem 12 pastores, 12 pessoas que cuidam. Eu acho pouco pastor, né? Vamos pensar que cada um vai cuidar de quanto, meu Deus? Não vou fazer conta aqui agora, mas é bastante, né? Sei lá, 500 pessoas, vamos botar assim, né? Não, 400 e poucas pessoas. Eu cuidar de 400 e poucas pessoas? Meu, tá doido? Eu mal cuido de mim, né? Da minha casa. Então, é difícil, né? Jogasse uma calculadora aí bem no meus cornos, né? 416,6. Como não dá para cortar uma pessoa em vírgula 6, vamos botar 416 pessoas, tá? Então, assim, era difícil o trabalho. E entendam que eles não conseguiam reunir os 5.000 e dizer, pessoal, daqui para frente todo mundo faz isso. Daqui para frente não pode mais fazer aquilo. Nós entendemos no Senhor que essa é a direção. Não tinha esse lugar. Então, era no templo que dava e de casa em casa. O Luiz escreveu uma coisa aqui que eu achei legal. Andar com Jesus no peito é fácil. O difícil é ter peito para andar com ele. Oxi, que bênção, hein? Foi tu que inventaste essa frase, Luiz? Tu és meio filósofo também, assim? Poxa, que legal. Tá, beleza. Aí aqui, então, essa organização acontecia desse jeito meio fracionado, né? Então, por isso, a gente vai entrar agora no capítulo 6, tá? Vamos lá. Ora, naqueles dias... 6, versículo 1. Deixa eu ver se é isso mesmo. Do 1 ao 7. Ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos. Então, aqui já estamos falando de outra coisa. Porque antes o número é acrescentado. Agora já era multiplicado. Multiplicado é vezes, né? Então, era 5 vezes 2. Já estamos falando de 10.000 pessoas, quem sabe? Não sei.
Ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e sabedoria, aos quais encarregaremos deste serviço. E quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. Vou parar aí por enquanto, tá? Rolou uma murmuração, tá? Ou seja, isso acontece lá na igreja primitiva, essa igreja maravilhosa, que era tudo de bom, que eles partilhavam pão de casa lindo, tá? Mas já rolou um negócio ali, né? Era entre os helenistas e os hebreus. O que é isso, né? Vamos entender que aqui nós estamos falando somente de judeus, judeus nascidos no judaísmo e Deus... Peraí, deixa eu refazer essa frase. Judeus nascidos na Judéia e judeus nascidos em outras províncias, tá? Não estamos falando agora de prosélitos, mas estamos falando de judeus que foram dispersos por outros locais. Então, os nascidos na Judéia tinham uma cultura hebreia, né? Falavam hebraico, aramaico, né? E os judeus de outras províncias, de outros lugares, né? Da Ásia, enfim, que tinham vindo de longe para a festa do Pentecostes e por ali mesmo ficaram, eles tinham uma fala grega e tinham uma cultura helenista. Lembra quando eu falei de Alexandre o Grande, quarta passada? Aí, ó, não viu quarta passada, não sabe do negócio. Mas você que viu, né, vai entender o que eu estou dizendo. Você que não viu, vai lá ver. Não agora, depois. Então tem a ver com isso. Por isso que toda essa história foi meio que, né, ajeitada por Deus para que a coisa fosse fluir depois, né? A fala grega, me refiro. Então havia uma rivalidadezinha entre os hebreus, judeus hebreus e judeus helenistas, né? Ou seja, de cultura grega. E aí, irmãos, ele estava dizendo, ó, as nossas viúvas, né, de cultura grega estão sendo deixadas de lado. Então a gente não sabe bem se essa reclamação era bem fundamentada ou se era uma murmuração pura, né? Às vezes não, às vezes era de fato um problema que foi mal visto, mal administrado, e aí acabou acontecendo isso, né? E a gente já pode entender que a administração não devia ser redondinha mesmo. Tu pensa nessa gente toda espalhada, um pouco em cada casa, não conseguindo congregar todo mundo, é difícil mesmo, né? Então pode ser que alguém tenha sido esquecido. Hoje a gente com uma igreja compacta, né, com todo mundo recebendo a mesma instrução no mesmo dia, a gente esquece de uma coisa, de outra, né? E, enfim, somos humanos, né? Então, isso aqui pode ter acontecido mesmo, rolou essa conversa, aí Pedro e os outros, não fala Pedro, fala os 12, né? Falaram, irmãos, não é razoável a gente deixar o ministério da palavra e enfim, né? O fato de estar cuidando no geral, assim, como é que ele fala? Só fala aqui a palavra, né? Mas tem outra coisa aqui. A oração e o ministério da palavra. Não é razoável que a gente deixe isso para servir às mesas. E aqui, irmãos, não é num sentido assim meio diminuindo o serviço de servir às mesas. Muito pelo contrário. Eu entendo que ele estava falando assim, não é justo a gente deixar esse ministério na mão de outras pessoas, que vamos dizer assim, que era uma responsabilidade maior, para ir fazer algo que, digamos, não é que não tinha responsabilidade, mas era uma coisa um pouco mais fácil, talvez, ou não sei bem qual era o teor ali, né? Mas não era reduzindo, diminuindo o ofício, tanto é que para esse ofício ele mandou chamar 7 irmãos assim, sábios e instruídos e de boa fama e de boa índole, boa reputação. Ou seja, se fosse uma coisa muito simplória, chama 7 irmãos disponíveis aí, manda eles fazer o serviço. Não. Então ele mandou chamar 7 irmãos muito abençoados, porque era um ofício muito importante, né? E, enfim, daí não foram eles que escolheram, né? Eles falaram para uma comunidade de discípulos que não devia ser os 5.000 nem 10.000, devia ser, sei lá, os mais próximos,
Não sei, né? Ó, escolham vocês, irmãos de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, que a gente vai encarregar eles desse serviço. Quanto a nós, a gente vai ficar encarregado de ministrar a palavra e de orar, né? E hoje a gente, infelizmente, está num mundo tão voltado para o... Me entendo o que eu vou falar, tá? Tão voltado para o assistencialismo que parece que a palavra não é tão importante quanto a igreja prestar um serviço social, né? Assim, irmãos, a igreja é feita para pregar a palavra. A igreja é feita para o ministério da oração. É para isso, tá? Tem que fazer um outro serviço? Tem. Ali a gente viu uma demanda grande também por conta do ocorrido, que as pessoas concorreram para Jerusalém e foram viver da sua arte. Não é isso, mas quase isso, né? Eu vou vender tudo e vou viver aqui até acabar, né? Então, havia muita viúva com falta de coisas, enfim, né? Então, era um problema bem complicado, posso dizer. Mas a igreja não foi essencialmente feita para ver quem está precisando de sacolão, para doar uma cama para o fulano, para ir atrás do guarda-roupa para o ciclano, para ir lá levar, ir lá trazer, para limpar o terreno, para cuidar. Isso são coisas que a gente faz porque entende que o próximo está precisando, que é uma coisa que contribui para a vida do outro, entende? Mas tudo isso é super temporário. Né? Eu consigo uma cama para alguém, um alimento para alguém, daqui a pouco aquilo estragou, irmãos. O alimento eterno é a palavra. Então, a igreja hoje, infelizmente, está muito assistencialista. Né? A palavra não sei se é essa, mas tem que tá fazendo muita coisa, porque senão é cobrado, tá? Mas vocês não fazem nada, isso, aquilo, tal, né? Quando na verdade, essencialmente, a coisa principal é a gente focar no aprendizado da palavra na vida de oração, entende? Tá? Não estou dizendo que as outras coisas são ruins, não são, mas elas são temporárias. Vamos lá. 5. O parecer agradou a toda a comunidade e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. Já tinha prosélito aqui. Prosélito é uma pessoa não judia convertida ao judaísmo, tá? Diferente de um judeu que se espalhou, né? Por exemplo, ele era ali da Judéia, mas por causa de um fator X ou Y, ele precisou se mudar para outro lugar, né? Então, e o prosélito é uma pessoa que era pagã, gentia e se converteu ao judaísmo, tá? Foi circuncidado e tudo mais. Apresentaram-nos perante os apóstolos e estes, orando, lhes impuseram as mãos. Ó o ritual, tá? Para servir as mesas, tá? Crescia a palavra de Deus e em Jerusalém se multiplicava o número dos discípulos, também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. Olha que coisa tremenda, irmãos, quando a fé vai alcançando outros níveis, né, outros graus de conhecimento, né, que daí já não era uma pessoa iletrada, já era um cara mais estudado. Eu vou parar, mas assim, ó, antes de eu terminar, eu vou até fazer um risco aqui, para eu ver onde é que eu parei, né? Não consegui terminar o 6, mas quase consegui. Assim, ó, para vocês verem como a palavra é uma coisa eterna, a gente não vê, desses 7 aqui, Estevão, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas, Nicolau. Os 2 primeiros a gente não escuta Nicolau dando alimento para alguém, Pármenas não relata isso daqui para frente. Eles devem ter feito. Eu acredito que sim, porque se tinha necessidade, acharam pessoas de boa índole para fazer o serviço. Por quê, irmãos? Ia lidar com dinheiro, entende? Ó, a oferta de Barnabé era dinheiro, né? Ia lidar com dinheiro, ia lidar com aquisições, ia distribuir, teria que ser justo também. Então, provavelmente o serviço foi todo feito. Mas quem que se destacou desses 2 aqui? Estevão, né? Que se destacou por pregar a palavra, então ele não era um qualquer, né? E o cara realmente era cheio do Espírito Santo, que é a coisa mais importante, mas tinha conhecimento bíblico também. E outro, Filipe, que nós vamos ver pregando na Samaria, sendo transladado depois para lá para o eunuco lá, né?
Eu tenho que ver se é o mesmo Felipe, tá? Mas eu sei que tem isso, tem os pais das meninas que profetizam. Eu vou estudar isso melhor. Mas a gente vê, então, que o Felipe fez coisa, fez esse diácono. Eu só não sei se é esse ali agora, mas depois eu explico para vocês certinho. Então, assim, ó, eles se destacaram, as coisas que a gente vê relatado na palavra são as coisas que vão acabar trazendo vida eterna, que é a palavra de Deus, entende? Então, irmãos, glória a Deus, ficamos assim por hoje, tá? Foi muita informação, eu sei, mas assim, isso também é para gerar curiosidade e você fazer a sua pesquisa depois, de repente alguma coisinha ali você circulou, vai ver se não tem uma nota de rodapé, vai ver se não tem uma letrinha pequena levando essa informação para outro trecho bíblico, para que você vá aprendendo também, não fique só, né, no que escuta, vai que eu estou falando besteira aqui, né? Alguma coisa né? Queridos, muito obrigado pela presença de vocês. Glória a Deus por esse culto de quarta. E quarta que vem estamos aqui de novo. Até lá.